Queridas irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Espero que tenham tido um bom final de ano, que tenham aproveitado o equinócio de setembro, né, que Cristo tocou a atmosfera da Terra. Então tivemos setembro, outubro, novembro e dia 21 de dezembro tivemos o solstício, em que Cristo chegou no centro da Terra e fica lá por 3 dias até a Noite Santa, dia 24, que é o período do ano em que você tem mais atividade espiritual. Quem não aproveitou tanto, ou quem aproveitou, ainda temos mais 3 meses pela frente, que é até o equinócio de março, onde o Sol cruza o Equador novamente, tendo a crucificação, né? O Sol sai de Peixes e entra em Áries, então você tem o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então o Sol é crucificado, e aí você tem a Páscoa, que significa passagem. E eu estou falando isso no primeiro dia de reunião, porque a gente tem que entender todo esse simbolismo cristão e dar um jeito de traduzir isso para o dia a dia. Essa é a nossa tarefa. E a Páscoa é o significado mais profundo que o cristianismo tem. Todos nós temos que realizar essa passagem. O que é realizar essa passagem? É vencer a morte e ressuscitar. O Pai é o elemento que dissolve aquilo que já cumpriu o seu papel. Diferente da morte dada por doenças, em função da resistência daquilo que deveria se desfazer. Aquilo que deveria se desfazer, quando eu cristalizo e mantenho, eu gero doença. O que é a morte do Pai? O que o Cristo te ensina? Cristo te ensina a verdadeira morte. O que é a verdadeira morte? É eu descobrir o modo de extrair a vida da manifestação. Então, quando eu termino o dia, eu tenho que extrair a vida da manifestação daquele dia no exercício de retrospecção. Então eu morro, por isso que São Paulo diz, eu morro todos os dias. Você tem que nascer com mais vida, você tem que acordar com mais vida. Se eu acordo cada dia que passa com mais dor, mais cansaço e pior, eu tenho que rever se eu estou fazendo exatamente os exercícios, se eu estou vivendo uma vida real cristã. Eu posso estar vivendo uma vida boa intelectual, mas se eu estou desenvolvendo intelecto, mas cada dia que passa eu estou mais cansado, com mais dor, a gente tem que se perguntar, por quê? Porque você não está fazendo a morte necessária todos os dias. E a Páscoa é a culminação da morte que a gente tem que aprender a fazer. Então, meio difícil de entender ou não, aproveitem esses 3 meses para aprender a morrer o grão de trigo para que a planta verdadeira surja. A morte do Pai é a morte que dá a vida. Esse é o paradoxo da Páscoa. Então que possamos aí cumprir isso na nossa vida, senão a gente está aqui só perdendo tempo. Beleza? O objetivo da evolução humana é capacitar o espírito a encontrar seu foco no mundo físico, onde atualmente a luz da sabedoria parece embaçada. Mas em seu devido tempo, quando tenhamos encontrado a luz, a sabedoria do homem brilhará francamente através de seus atos, ultrapassando em muito a sabedoria manifestada pelo espírito grupo do animal. Além disso, devemos fazer distinção entre o espírito grupo e os espíritos virginais da onda de vida que atualmente se expressa como animais. O espírito grupo pertence a uma evolução diferente e é o guardião dos espíritos animais. O corpo denso em que funcionamos é composto de inúmeras células, tendo cada uma sua consciência celular separada, ainda que de ordem inferior. Enquanto essas células fazem parte do nosso corpo, estão sujeitas e dominadas por nossa consciência. Um espírito grupo animal funciona num corpo espiritual, que é seu veículo inferior. Este veículo compõe-se de um número variável de espíritos virginais, imbuídos durante esse tempo de consciência do espírito grupo. Este último dirige os veículos construídos pelos espíritos virginais, cuidando deles e ajudando-os a aperfeiçoar esses veículos, conforme aqueles que estão a seu cargo evoluem. O espírito grupo também evolui. Sofre assim uma série de metamorfoses de modo idêntico
aquele pelo qual crescemos e ganhamos experiência por introduzirmos em nosso organismo as células do alimento que comemos, elevando também dessa maneira e por indução temporária a sua consciência. Assim, o ego separado e autoconsciente que se encontra em cada corpo humano dirige as ações do seu veículo particular, enquanto o espírito do animal, separado, mas ainda não individualizado nem autoconsciente, forma parte do veículo de uma entidade com consciência própria, pertencente a uma evolução diferente, o espírito-grupo. Este espírito-grupo dirige as ações animais em harmonia com a lei cósmica, até que os espíritos virginais, a seu cargo, tenham adquirido consciência própria e se tornado humanos. Então, gradualmente começarão a manifestar vontade própria, libertando-se cada vez mais do espírito-grupo e tornando-se responsáveis pelos seus próprios atos. Contudo, o espírito-grupo continua a influenciá-los, ainda que em grau decrescente, como espírito de raça, de tribo, de comunidade ou de família, até que cada indivíduo torne-se capaz para agir em plena harmonia com a lei cósmica. Só então o ego se libertará e se tornará inteiramente independente do espírito-grupo, que por sua vez entrará numa fase superior de evolução. A posição ocupada pelo espírito-grupo no mundo do desejo dá ao animal uma consciência diferente da do homem, que tem uma consciência de vigília clara e definida, pelo que vê as coisas fora de si nítida e distintamente. Devido ao caminho evolutivo em espiral, os animais domésticos mais avançados, particularmente o cão, o cavalo, o gato e o elefante, veem os objetos quase que da mesma maneira, embora não tão claramente definidos. Todos os outros animais têm uma consciência pictórica interna parecida ao sonho do homem. Quando um desses animais encara um objeto, percebe imediatamente dentro de si uma imagem, acompanhada de uma forte impressão de malefício ou benefício para ele. Se o sentimento é de medo, associa-se a uma sugestão do espírito-grupo de como escapar ao perigo iminente. Este estado de consciência negativo facilita ao espírito-grupo guiar por sugestão os corpos densos das espécies a seu cargo, já que os animais não têm vontade própria. O homem não pode ser manejado tão facilmente de fora, seja ou não com o seu consentimento. Conforme a evolução progride e a sua vontade se desenvolve de modo crescente, menos acessível a ele se torna a sugestão externa e mais se liberta para agir de seu talante, sem levar em conta a sugestão alheia. Esta é a diferença capital entre o homem e os seres dos outros reinos. Estes agem de acordo com a lei e sob os ditames do espírito-grupo, que chamamos instinto. Enquanto o homem se converte gradativamente numa lei em si mesmo, não perguntamos ao mineral se ele quer ou não se cristalizar, nem à flor se quer ou não florescer, nem ao leão se deixará ou não de devorar. Todos estão, tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas, sob o domínio absoluto do espírito-grupo, pois carecem de iniciativa e livre-arbítrio, o que, em certo grau, são atribuídos a todo ser humano. Todos os animais da mesma espécie aparentam ser quase iguais, porque emanam do mesmo espírito-grupo, enquanto que entre os 15 centenas de milhões de seres humanos que povoam a Terra, não há dois que pareçam exatamente iguais, nem sequer os gêmeos quando adolescentes, porque a estampa de seu ego individual interno põe sobre cada um produz a diferença, tanto na aparência quanto no caráter.
Todos os bois pastam erva e todos os leões comem carne, mas aquilo que é alimento para um homem pode ser veneno para o outro. Isto é mais uma ilustração da absoluta influência do espírito grupo. Tal influência contrasta com a do ego, que faz cada ser humano necessitar de uma porção de alimento diferente da que precisa outro. Os médicos notam com perplexidade a mesma peculiaridade ao administrar medicamentos. O mesmo medicamento atua diferentemente sobre cada indivíduo, enquanto em dois animais da mesma espécie produz sempre efeitos idênticos. Isto se dá porque todos os animais seguem os ditames do espírito grupo e lei cósmica, agindo sempre semelhantemente sob circunstâncias idênticas. Somente o homem pode, até certo ponto, seguir seus próprios desejos dentro de limites determinados. É certo que seus erros são muitos e graves, o que leva muitas pessoas a julgar que melhor seria que o homem fosse obrigado a seguir o caminho reto. Mas, se assim fosse, nunca aprenderia a retidão. As lições de discernimento entre o bem e o mal não podem ser aprendidas sem o exercício da livre escolha do próprio caminho, e sem que se aprenda a rejeitar o erro como uma verdadeira matriz da dor. Se agisse com retidão, apenas por não ter outra alternativa nem oportunidade de agir diferentemente, ele seria um automato, e não um Deus em evolução. Como um construtor aprende pelos seus erros, corrigindo-os nas edificações futuras, assim também o homem, através de seus tropeços e das suas dores que produzem, alcança uma sabedoria superior à do animal, por ser autoconsciente, o qual só atua sabiamente porque a isso é impelido pelo espírito grupo. No devido tempo, o animal alcançará o estado humano, terá liberdade de escolha, cometerá erros e por eles aprenderá, tal como acontece atualmente conosco. Diagrama 4 mostra que o espírito grupo do reino vegetal tem seu veículo inferior na região do pensamento concreto, estando a 2 graus do seu veículo denso. A consciência das plantas corresponde ao sono sem sonhos. O espírito grupo do mineral tem seu veículo inferior na região do pensamento abstrato, estando, portanto, a 3 passos afastado do seu corpo denso. Consequentemente, encontra-se em estado de inconsciência profunda, parecida à condição de transe. Acabamos de mostrar que o homem é um espírito individual interno, um ego separado de qualquer outra entidade, que dirige e trabalha um conjunto de veículos de dentro. Mostramos também que os vegetais e animais são dirigidos de fora por um espírito grupo, que tem jurisdição sobre certo número de animais ou vegetais em nosso mundo físico. Estão, pois, separados somente na aparência. As relações das plantas, dos animais e do homem com as correntes de vida na atmosfera terrestre são representadas simbolicamente pela cruz. O reino mineral não está representado porque, como vimos, não possui corpo vital individual e, portanto, não pode ser o veículo de correntes que pertencem aos reinos superiores. Platão, que foi um iniciado e frequentemente emitia verdades ocultas, disse: a alma do mundo está crucificada. O madeiro inferior da cruz indica a planta, que tem suas raízes no solo químico, mineral. Os espíritos grupo das plantas estão no centro da terra. Como devemos recordar, acham-se na região do pensamento concreto, que, como os outros mundos, interpenetra a terra. Destes espíritos grupo emanam fluxos ou correntes em todas as direções para a periferia da terra, exteriorizando-se através e ao longo das plantas ou árvores. O homem é representado pela haste superior da cruz, uma planta invertida. A planta absorve seus alimentos pelas raízes. O homem recebe-os pela cabeça.
A planta dirige seus órgãos de geração para o sol. O homem, a planta invertida, volve-os para o centro da terra. Enquanto a planta é sustentada pelas correntes espirituais do espírito grupo, desde o centro da terra, as quais nela penetram pela raiz, o homem, como mais tarde mostraremos, recebe do sol a influência espiritual mais elevada pela cabeça, como planta invertida que é, já que o sol lhe envia seus raios de cima para baixo. A planta absorve o venenoso dióxido de carbono expirado pelo homem e exala em troca o vivificante oxigênio que este utiliza. O animal simbolizado pelo madeiro horizontal da cruz está entre a planta e o homem. Sua espinha dorsal é horizontal e através dela passam as correntes do espírito grupo animal que circulam em torno da terra. Nenhum animal pode permanecer em posição vertical, porque nessa posição as correntes do espírito grupo não podiam guiá-lo. Morreria por não estar suficientemente individualizado ao ponto de suportar as correntes espirituais que penetram através da medula espinhal humana. O veículo de expressão de um ego individual possui três coisas: a marcha em posição vertical, para pôr-se em contato com as correntes mencionadas, a laringe vertical, por ser tal laringe a única capaz de falar. Os papagaios e estorninhos são exemplos de laringe vertical. E em virtude das correntes solares deve ter sangue quente. Este último é da maior importância para o ego, o que, logicamente, será explicado e ilustrado mais adiante. Tais requisitos são aqui mencionados apenas como remate final sobre a posição dos quatro reinos em relação um ao outro e aos diversos mundos. Depois, continua a influenciar, né, ainda que em um grau decrescente, como espírito de raça, né? Ele praticamente é o mesmo, então? Tipo, o espírito grupo... Aí ele fala raça, né? Espírito de raça, de tribo e comunidade ou família, ou até mesmo cada indivíduo tornar. Vocês entenderam a pergunta dele? A diferença do espírito grupo para o espírito de raça. Está falando que o espírito grupo continua a influenciá-los, ainda que em grau decrescente, como espírito de raça. Ou seja, ele continua a influenciar, em um grau abaixo, lógico. Os animais estão falando. Isso, mas aí, no caso, o espírito de raça, que é o dos humanos, né? Sim. É o mesmo? Então a pergunta é o mesmo espírito de raça? Boa pergunta boa. E por que é boa? Porque tem implicações aí. Então. É o mesmo? Mais importante de saber se é o mesmo ou não é entender o que é estar sob a influência de uma coletividade, que é o caso aí. Raça, tribo, família, indivíduo. Antes de Abraão, eu sou. Essa é a passagem bíblica que está associada ao que está escrito aí. Antes de Abraão, eu sou. Cristo foi quase apedrejado porque ele falou isso. Porque tem a ver com isso daí. Vai. Primeiro, o que é espírito grupo? É importante saber. O título do capítulo é Os Quatro Reinos: mineral, vegetal, animal e humano. Dos quatro reinos, quais possuem espírito grupo? Mineral não. Vegetal ou animal? Por enquanto, vegetal e animal. Quem provavelmente será o espírito grupo dos minerais no período de
Júpiter, próximo. Nós provavelmente seremos o espírito grupo dos minerais. É Porque nós. agora eles estão nos servindo, depois nós vamos servir. Exatamente, lava pés. Exatamente. Então, nesse momento, espírito grupo é o reino vegetal e o reino animal. Qual hierarquia é o espírito grupo vegetal? Angélica. Os anjos são os espíritos grupos dos vegetais. Cada plantinha tem um anjinho. Só que existem várias classes de anjos. Você tem o anjo espírito grupo animal, você tem o anjo da guarda, você tem os anjos do destino, você tem uma série de anjos. Não é todos os anjos. Eu diria que os anjos da evolução ordinária são os espíritos grupo. Os anjos mais avançados são os anjos da guarda e os mais avançados são os anjos relatores ou anjos do destino. São os 4 anjos mais avançados. Assim como você tem degraus de evolução, você tem. E quais são os espíritos grupo dos animais? Que hierarquia que é? Arcanjos. Assim como os homens. Os homens, calma. O homem não tem espírito grupo. Mas Cristo é um arcanjo que está no... Mas não é espírito grupo. Tá. A pergunta dele é importante por causa disso, não é uma pergunta simples. A pergunta dele. Quem consegue ver um espírito grupo, a arcangélica o verá com um corpo até forte assim, mas com a cabeça de um animal. Então, por exemplo, se você vê o espírito grupo do Rottweiler, uma raça, Nossa, ele tem um ser, é um corpo com a cabeça, não, nada é energia. Energia é para o místico, para o ocultista. Por exemplo, quando eu solto o telefone e cai, tem um ser que puxa isso aqui para baixo. Não é um mecanismo, tem um ser aqui, que é a gravidade. Alguns clarividentes enxergam esse ser. E tudo é ser. Tudo é ser. Ontem choveu pra caramba. Você tem os seres que fazem chover, tem um monte de coisa, é muito interessante. Então, se você vê o espírito grupo do Rottweiler, você vê um corpo físico humano com a cabeça do Rottweiler. Nossa, eu vi isso. Não, é proporcional. O fato da cabeça ser diferente tem um significado também. A cabeça representa a raça que aquela entidade criou. Então, para cada espécie tem um arcanjo, é isso? Para cada espécie tem um arcanjo. Para cada raça. Para cada raça. Não é para a espécie. São espíritos grupos. Tinha nossa visão, né? Ah, porque tinha esse desenho, né? De O próprio Horus é um falcão, né? O próprio Horus é um falcão. Sim, mas aí, no caso nosso, quando O ser humano não tem espírito grupo. Não, sim, não é uma pergunta nada. Já é uma outra pergunta. Mas no caso nosso, no momento que estivermos aptos a ser um espírito que vai auxiliar uma outra raça, a gente vai adquirir esse formato. Não sei. E a cabeça vai ser de qual a gente for criar, por exemplo. Não sei. Não sei porque a gente tem que ver como é que vão ser as manifestações da forma no período de Júpiter. Mantém a cabeça aberta. Avançado, né? A gente nunca sabe, Sempre mais exatamente. avançado que uma espiral. De repente é em círculo, não é ereto. Não sabemos. A manifestação da vida não sabemos. Mas a pergunta... Então, por que o homem então não tem espírito grupo? Isso é importante. Tem a ver com o sangue também. E com a posição Ele já do é um éter, indivíduo, né? que ele já é um indivíduo. Já é uma lei em si mesmo. Porque você viu que ele fala aí, os espíritos grupos agem de acordo com a lei do cosmos. Você viu, tinha uma frase aí. Já o ser humano tem o livre-arbítrio de poder escolher e aprender. Aqui, para quem conhece teologia, Max Heindel está dizendo o seguinte: a árvore do conhecimento não é de todo o mal. Se ele está dizendo que o homem é um Deus em formação que vai escolher entre o bem e o mal, ele está dizendo que o fruto da árvore do conhecimento pode ser comido. Isso é importante. Tá tudo aí, né? Eu estou viajando muito? Tá. Você deu uma volta legal, mas tem que chegar. Tá, agora, o que é espírito de raça? Isso nós temos. Pouco na América. Na América a gente quase não tem espírito. Para quem tem clarividência e vai para a Europa e pega um avião,
Quando você está num avião na Europa, você vê como se fosse um campo de força colorido. Quando acaba aquele campo de força colorido e muda a cor, você mudou o país, porque mudou o espírito de raça. Na Europa, na África, na Ásia, isso é possível de ver. No céu. No céu, por isso do avião dá para ver. Por que isso é possível? Esse é a cor do espírito de raça, que nos influencia através do ar. Que hierarquia que é um espírito de raça? Também é um arcanjo. Arcanjo Miguel é um espírito de raça. É um embaixador de uma raça. Do homem. De uma raça humana. De uma raça humana, mas onde está? E depois da raça, qual que é o próximo passo? É a tribo. Eu achava que fosse... Não, porque eu posso ter a raça morando em tribos diferentes. Eu posso ter... Você fez uma analogia da cor, que a gente visualiza. Você falou do Arcanjo Miguel, que é uma raça humana. Arcanjo Rafael, por aí vai. A nossa aqui, qual seria? Não temos. Não temos? E é bom ou ruim? A Deus dará, né? O que é bom ou ruim? É bom ou ruim? Não ter? É bom, né? Depende. Você não vai ter mais alguém Depende. Não, é mais responsabilidade não ter, né? Então, mas isso do ponto de vista Isso é bom, espiritualmente é bom, mas se o cara é ainda capenga, aquela coisa toda, não sei, acho que eu preferi o tutor. Então, mas no Brasil você não tem espírito de raça, mas você tem que espírito aqui? De família. Gente, eu vou confuso, é outro espírito. Que é um pouco melhor. Mas não chega a ser uma hierarquia o espírito de família. Não chega a ser uma entidade. E é o quê? Ele é só uma influência, aí sim uma espécie de energia que é compartilhada pela terra e destino. Mas é um ser. É um harmônico do espírito de raça. Está dentro do espírito de raça, mas não é... Ele é mais sutil. Ele é um órgão, um ser. Pode ser, mas não necessariamente. É o famoso irmão que briga, mas alguém na rua ofende, eles fazem amizade para bater no cara, entendeu? Porque a família não se mexe. E aí quem não abandonar pai e mãe não entrar no reino. Então você tem que... Por isso que antes de Abraão, vou traduzir, antes da coletividade, nação, tribo, família, eu sou. Só que até o Cristo vir, como que era feita a iniciação? Pela coletividade. Você tinha que por isso que era filho, ele se tornava um israelita. O iniciado se tornava um israelita daquele país. Daniel, por exemplo, ele se torna um egípcio, ele se torna um caldeu. Aí ele iniciou. Isso é dispensação de Abraão. Quando o Cristo veio, a iniciação deixou de ser de país e passou a ser do indivíduo. Por isso que antes de Abraão eu sou. Então veja, quando ele está falando para o povo, ele não está falando para nós, Zé Mané. Ele está falando para os iniciados lá. Falou assim, gente, é o seguinte, chega aí. Israelitas, todos iniciados. Agora não é mais por aí. Tem uma coisa nova. Entendeu? É muito mais profundo. Qual essa passagem? Antes de Abraão eu sou, Evangelho de São João. Eu queria contar uma coisa, você falou que no Brasil não tem, né? Espírito de raça. Então, mas aqui tem muitas tribos, né? De índios, xamãs. Como é que funciona? Por que não tem espírito de raça? Porque é Principalmente muito miscigenado. sangue. Lindo. É isso aí. Quanto mais misturado, mais a pessoa Mais tem que se vira-lata, desenvolver menos. como um indivíduo. Tu vai virar lá pessoas. Mais livre-arbítrio. Você entende o paradoxo que ela está falando? Porque assim, quanto mais miscigenado, mais coletivo o sangue. Mas quanto mais coletivo o sangue, mais o eu se manifesta. Olha que loucura. Maior a chance de evolução, Mais chance de evolução. porque você não está tutelado. É um vira-lata de raça. Em outras palavras, para você ser um israelita, você tinha que ter o sangue da casta. Daí é nobreza que eles falam. Esse é o sangue azul. Mal, né? Mal, péssimo. Até a vinda do Cristo era bom. Tá. Depois do Cristo, acabou, não precisa mais. Isso acontece também aqui no Brasil, em algumas regiões até mais, né? Eu fui para o Nordeste uma época e passei um tempo lá, uns 6 meses. E aí eles têm ainda os pessoais, os antigos de lá, pessoas matutas da região, eles têm
um hábito de chamar o outro tipo do filho de tal pessoa. Ele não chama muito pelo nome. Como que é seu nome, né? Filho de João, José, de Joaquina. E tem a ver acho que, com essa... Johnson, filho de João. É o espírito de família. Mas a minha pergunta é o mesmo? Não. Ele evoluiu? Não. Espírito de raça é espírito de raça, espírito de família, e não necessariamente espírito de família é uma entidade. Não, a pergunta, raça não, o de grupo é o mesmo? Não. Que evoluiu para de família? Não. São arcanjos, que são mais avançados. Né? Mas o espírito de família já não tem uma influência tão externa como tem o espírito de raça. Tem uma influência mais da família por questões de causa e efeito, lei de afinidade, são outras, kármicos e tal. Claro que o karma é um ser, claro que a lei de causa e efeito é um ser, tudo são seres, mas não necessariamente uma hierarquia arcangélica, entendeu? As pessoas que querem buscar influência de espíritos, até mesmo na própria religião, a gente falou muito da mediunidade, né? Isso, lindo. Isso aí também é uma vontade da pessoa voltar a ser, a uma Eu acho que dá uma segurança. evolução passada, externa. Então, o que acontecia quando o sangue ficava puro? Em termos de casta, você só podia casar na mesma família. O que acontecia com você? E o que é essa memória? Não é uma clarividência involuntária? É. Por isso que Matusalém viveu 900 e poucos anos. Não é que o cara viveu 900 e poucos anos. É que a memória dele era transmitida pela pureza do sangue, da casta. Então, sei lá, o tataraneto do Matusalém tinha a memória de Matusalém. Por isso Matusalém vivia. Quando eu hoje quero buscar como é que chama? Terapia das regressões, eu quero buscar de vidas passadas, eu quero buscar os espíritos, isso é tudo reminiscência dessa época, é tudo Abraão. Ninguém entendeu ainda o cristianismo, gente. Ninguém entendeu ainda o cristianismo. Max Heindel e Rudolf Steiner são claros. O cristianismo só deu o primeiro grau dele. O que o Cristo fez, a gente só vai entender daqui a algumas centenas de anos. A manifestação do cristianismo é só um pouquinho assim. Você vê qual que é a grandeza do cristianismo, a gente ainda não sabe. Tudo que a gente faz achando que é bom ainda é jovístico, ainda é coletivo, ainda é família, ainda é tribal, lemúrico, atlante, vixe Maria. Ele falou o objetivo da evolução, aqui ó, página 82, foi o primeiro parágrafo ali, só a primeira linha, ó. O objetivo da evolução humana, olha essa frase, Essa você frase está é dimensionando? grifada, olha aqui ó, tá grifada. Aí, pronto, aí, pegou. Tá no meu. Porque você falar que o objetivo da evolução humana é alguma coisa, você tem que saber, né? Você tem que manjar. Tem que ser exatamente. Então, o objetivo da evolução humana é capacitar o espírito a encontrar seu foco no mundo físico, onde atualmente a luz da sabedoria parece embaçada. O Verbo se fez carne, e o Verbo era a luz do mundo, a luz da sabedoria. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não a reconheceram. Você está vendo aqui? Esse encontrar seu foco no mundo físico seria encontrar a sua missão nessa vida? Mais. Mais. Na verdade, é justamente isso, mas para chegar nisso tem um processo anterior. É a experiência. Aí é mais. Qual que é a expressão do espírito no corpo, no mundo físico? Quando ele se expressa, qual é? Não, no corpo físico. Qual que é a expressão do espírito? Percepção, a consciência. Está consciente dele? Não, tem um relato, por exemplo, a expressão do corpo vital é o baço.
e as glândulas endócrinas, que o baço é uma glândula endócrina. A expressão do corpo de desejo é o fígado. Por isso que se diz quando você tem mágoa, dá problema no fígado e também no estômago, que é câncer. Tem pessoa que tem mágoa, fica com o estômago ruim e tal. E o espírito, fogo, que parte do corpo é? O sangue. Muito bem. O sangue é a expressão do espírito. Dizer que o objetivo da evolução humana é o espírito encontrar o foco, é dizer que o espírito vai dominar plenamente o fluxo sanguíneo no corpo, até o ponto dele ultrapassar a expressão sanguínea e dominar os ossos. Vai virar um gás, não vira depois? Ele já é um gás. Não, Só mas quando... fica azulado, você falou uma vez. Não, isso é a medula. É a medula. Inclusive quando estiver dormindo, a temperatura, tudo isso em relação ao sangue. Mas a temperatura do sangue pode estar a ver com um problema na tireoide. Não, mas o cristianismo, quando a gente está falando da purificação dos éteres, Isso. o cristianismo das Luzes, conferência 11, fala que quando você está dormindo, se você tiver essa consonância dos éteres purificados e essa prática, você vai chegar a um momento que, na hora de dormir, aí tem a ver com aquilo que você falou no início, da regeneração, e você não acordar cansado. Isso. Então você ter uma temperatura ideal, mesmo na hora de dormir. O sono é melhor, talvez, não sei, deve ser. Não, perfeito. A temperatura é uma das características para que o ego se manifeste plenamente. Se você diminuir muito a temperatura ou subir muito, o ego não expressa. O que acontece num ataque de ira. Você ferve. O espírito sai. Normalmente o espírito sai, vem um obsessor e toma posse. Mas durante o sono não dá para você controlar. Então, aí vem o pulo do gato. se você souber dividir os éteres, dá. Perfeito, a temperatura do sangue é boa, mas veja, hoje, por você ainda ter muito espírito de família e coletividade, muitas regiões do seu corpo são irrigadas independente da sua vontade do espírito. Você não controla, mas é um espírito. Quanto mais você sai de Abraão e diz eu sou, mais você vai determinar para onde o seu sangue vai fluir, e não só para onde, mas também a direção. E a velocidade. Então você muda toda a fisiologia do sangue. E por que isso é impossível? Porque o sangue de Jesus Cristo jorrou na cruz. Foi graças a esse sangue da cruz que hoje a gente pode fazer. O mistério disso agora não dá para se falar. Mas é por isso que a Igreja Católica, por isso que a Igreja Católica faz todos os dias a Eucaristia, para te lembrar de fazer isso todos os dias. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é a hóstia. Hóstia sagrada. Você comeu o corpo de Cristo mesmo. Quando ele invoca o nome de Cristo na Quinta-feira Santa, ele fala: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós para a remissão dos pecados. Quando eu tenho a remissão dos pecados, eu começo a controlar o sangue no meu corpo. Eu saio de Jeová, que é o Deus de raça, da lei, e chego no amor, até o ponto de eu não só dominar o sangue, mas dominar os ossos. Quando eu domino os ossos, o que acontece comigo? Eu acesso a memória desde o período de Saturno e me torno um presente desde lá até hoje. Então eu tenho a supraconsciência. Entre você dominar o sangue e os ossos, existe também Sim, por isso que existem 9 iniciações menores. Não, a gente ainda não, a gente não consegue nem dominar a língua, não consegue dominar o apetite de gula, Os pensamentos, as emoções. não consegue dormir no mesmo horário, não consegue nada. Você imagina, não consegue fazer retrospecção, você imagina isso que nós estamos falando. Mas não desanime, a vida um dia vai dar certo. Eutonia na cabeça. Eutonia. Eutonia na cabeça. É o conhecimento dos corpos. Exatamente, eutonia é um método disso. Mas, por exemplo, sabe uma forma de você começar a dominar isso? Se você conseguir criar o hábito de todo dia, no mesmo horário,
se possível, você fazer o ritual, Já é um caminho. você está dominando. Não precisa ser às 6h30. Tipo. Não, o horário que for bom para você. Mesmo que não for, porque por exemplo, não dá. Tem dia que 6h30 eu estou atendendo paciente. Mas naquele dia eu tenho que ter uma janela que eu vou fazer. Mesmo que não seja 6h30. E nem que seja o mesmo lugar. Mas eu tenho que fazer. Então é essa repetição que a gente está falando lá embaixo que vai fazer você começar a dominar o seu sangue. Entendeu? Está tudo interligado. Então é fundamental a repetição por conta disso. Porque a repetição depende de vontade. Peregrino. O que São Paulo diz? O que São Paulo diz? São Paulo diz que a qualidade da repetição não depende de você. Nossa. Você tem que repetir, mas não significa que você vai fazer isso automaticamente. Quem que dá a qualidade da repetição? O eu superior. Em palavras místicas, a graça. Em linguagem ocultista, o eu superior. Então não depende de você. Você tem que repetir, você tem que fazer. Por isso que Santo Agostinho bate muito na graça. Se você achar que você está fazendo bem, nossa, hoje eu mandei muito. Fiz o ritual, fiz a retrospecção. Para Santo Agostinho, você já está brincando. É o Santo Antão, né? Obrigado porque eu me tornei santo. Chega à noite e dizer que é um servo inútil. Isso é difícil. Agora, o Max Heindel fala que você tem que aprender a também reconhecer os bons atos. Isso aí vou deixar para vocês resolverem. Qual é o nome que você falou daquela linha de pensamento? É o Pelágio, né? Pelagianismo. O que o Santo Agostinho fala? Que você pode alcançar a graça também por louvor. Então, ao invés de eu dizer que bom que eu fiz certo, cante salmos de louvor. E isso vai te chegar na graça. É diferente. Qual que é a diferença? A diferença é: mandei bem na primeira. E a segunda, graças por eu ter vivido. Graças por eu estar vivo. Diferença pela oportunidade. Gratidão. Louvor. Aí você pensa assim, o que isso tudo tem a ver com os 4 reinos? Porque veja, o sangue dos animais, por eles estarem sob a influência do espírito grupo, é coletivo. Por isso então que eles respondem ao instinto. Então ele fala aí, um leão não tem como deixar de devorar. É o padrão do sangue, que não é determinado pelo ego. Agora, do leão. Quando que o ego do leão poderia começar a fazer isso? Vocês sabem como? Se por alguma razão o corpo vital, a cabeça do corpo vital ficasse concêntrico à raiz do nariz do leão. Aí o leão poderia gritar, eu sou também. Ele falaria ou ele não tem o órgão fonador? Né? Não falaria. Falaria, que eu digo, figuramente. Ele poderia dominar mais os seus veículos. Então, por exemplo, naquele vídeo que eu mandei no grupo de adestramento, quando você está daquele jeito trabalhando com o cachorro, você está acelerando com que a cabeça do corpo vital do cachorro tenha uma certa... fique concêntrico com a cabeça física. Então você adestrando da forma certa e ficando perto, você promove isso. Quando isso acontece, seria uma espécie de iniciação dos animais. Eles se... mas é verdade, eles se emancipam do espírito grupo. A parte que fala aqui dos vegetais, que eles adquirem consciência involuntária na medida em que a gente se alimenta também, né? Sim, mas é bem rudimentar. Bem rudimentar, né? Ele vai adquirindo consciência porque passa pela nossa corrente sanguínea. Quando eu pego um diamante e vou polindo ele, eu estou acelerando o processo de evolução do mineral. Quando eu pego um ferro e crio isso daqui, ó, eu estou fazendo o mineral evoluir, o mineral ferro evoluir. Sempre que eu manipulo mineral, eu evoluo a onda de vida. E você fala assim, por quê?
Porque a mente humana está em que estado? Mineral. É a única coisa que a gente pode fazer é trabalhar com mineral. A mente angélica está no estado vegetal, por isso eles são o espírito grupo dos vegetais. A mente arcangélica está no estado animal, por isso eles são. E onde está a mente dos espíritos, os senhores da mente? Mente humana. Só que eles não são o nosso espírito grupo, porque nós já temos individualidade. Isso influenciou. Nós éramos os minerais que compunham os corpos deles no período de Saturno, assim como os minerais são os elementos que compõem o nosso corpo. Por isso essa relação íntima. Os senhores da mente têm uma relação íntima conosco, de gratidão, assim como nós teremos com os minerais. Deu 8h30? Não, hoje nós estamos arrebentando 8h17, cara. Parou? Não, tem 3 minutos. Estou até assustado. Uma pergunta. Na página 82, ele comenta sobre... Ele fala que imaginemos agora um mestre de música que vestiu-se luvas muito finas e tentando tocar o seu violino. Ou seja, a partir do momento que ele vai vestindo luvas, só para resumir, para não ler tudo, ele vai tendo dificuldades. Ele fala que a alma da música, ou do músico ali, né, ela se afasta. Pegando essa analogia, isso é possível trazer para a sensibilidade em ouvir tipos de músicas, onde você pode entender que cada vez que você ouve músicas mais sutis ou músicas que elevam, ela pode tocar você por conta dessa casca, ou seja, talvez o luva, poderia dizer assim, que dificulta essa percepção do sutil na música, onde pessoas que ouvem, por exemplo, música clássica, puxa, não senti nada disso. Talvez ali não seria parecido com isso? Sua pergunta? Minha pergunta é se na música... Bom, eu trouxe toda a analogia para fazer a pergunta. Se na música é exatamente o que está dizendo aqui, ou seja, quando a pessoa ouve uma música e ela não sente... Mas aí, nesse caso, é porque ela teria muitas camadas. Sim. É isso? E se ela consegue se sensibilizar, porque essa camada está menos intensa. Isso, porque aqui ele fala da luva, a gente entende que é a percepção do tato, mas essa percepção auditiva, sim. Ela também pode ser analisada, a gente pode perceber se isso está acontecendo também. Exatamente. No momento que você está ouvindo uma música e você gosta, puxa, eu gostei ou não gostei. Ou não suporta. Entendeu? Não falo clássica, mas não posso dizer, né? Mas não sei. Não, eu posso ter sensibilidade e não gostar. E aí? Não, é preferência, não tem nada a ver com... Porque assim, no caso da sensibilidade, é eu ter capacidade de me conectar com ela ou não. Eu posso me conectar com uma série de coisas e não gostar. Por exemplo, uma pessoa que tem sensibilidade para ouvir música clássica elevada, se você tocar um funk, você acha que ele não consegue se conectar? Claro que consegue. Só que aquilo é como se você tivesse pegado uma pedra e jogado na cabeça dele, de tão bruto que é. Rock and roll, é você enfiar o pé no peito do cara. Quanto mais... Não tem jeito. Porque assim, tem critérios que você está utilizando. Porque assim, para poder dizer quanto mais ou quanto menos. Isso, porque assim, quanto mais você consegue ver a luz que tem que se manifestar como objetivo da evolução, mais você vai buscar arte que expressa o espírito. Então, para isso, para outras coisas eu sou super tosco. Para outros assuntos eu sou zero à esquerda. Assim. Então depende, você vai ter a sua sensibilidade para determinadas coisas. Então... Que interessante isso aqui. Um pouquinho. O tato delicado, acariciante da mão, extrai do instrumento os mais suaves acordes na linguagem da alma, dizendo suas tristezas, alegrias, esperanças, temores e anseios de uma maneira que só a música pode fazê-lo. É a linguagem do mundo celeste, o verdadeiro lado do espírito. E apresenta-se a chispa divina aprisionada na carne, como a mensagem de sua terra natal. Sim. Eu não sei se vocês conseguem ouvir silêncio, por exemplo, na Nona Sinfonia.
Quase ninguém ouve silêncio, né? Na nona? Por exemplo. Ou em qualquer músicas elevadas de Bach, por exemplo, tem silêncio. Mas ao mesmo tempo tem som. Quando você consegue ouvir silêncio nesse som, é porque ela está trazendo uma mensagem da terra natal. E o músico tem que ter essa capacidade com muita delicadeza. Aqui ele diz, olha, a música impressiona todos, sem levar em conta a raça, credo ou qualquer outra distinção mundana. E quanto mais elevado e espiritual é o indivíduo, tanto mais claro ela lhe fala. Mesmo o indivíduo mais rude não fica impassível ao ouvi-la.